Meus irmãos, minhas irmãs, neste final de semana, último final de semana do mês de agosto, mês das vocações, estamos celebrando a liturgia do 21º domingo do tempo comum. Ouçamos o evangelho que a liturgia nos apresenta. João 6, 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia disso desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, para entendermos esse evangelho de hoje, temos que lembrar que desde o último domingo de julho, estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João. No capítulo 6 ele começa com a multiplicação dos pães, e depois da multiplicação dos pães, vem um longo discurso sobre o pão da vida. Esses versículos que hoje ouvimos são os versículos finais. Então, quando eles dizem, esta palavra é dura, eles estão falando justamente do discurso de Jesus sobre o pão da vida. Porque eles vão entendendo o que significa comer desse pão que é Jesus. Na linguagem de hoje é como se nós disséssemos, Jesus estivesse dizendo para cada um de nós: vocês precisam vestir a minha camisa. Quando nós recebemos a Eucaristia, quando comungamos do corpo e sangue do Senhor, não estamos fazendo um ato mágico, mas estamos assumindo Jesus. Estamos vestindo a camisa de Jesus. Por isso que a gente tem que dizer que comungar é mais do que receber a hóstia. Porque às vezes recebemos a hóstia e não estamos vivendo um processo da comunhão. Então é vestir a camisa. Quando eles vão tomando consciência dessa radicalidade, ou seja, de que Jesus não é um multiplicador de pães e de peixes, mas com esse gesto, com esse sinal, Jesus está convidando a morderem a sua proposta, vestirem a sua camisa, terem no seu coração os mesmos sentimentos do coração de Jesus, para poder serem capazes de amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Nesta hora, eles vão percebendo que a proposta é radical. E radical no sentido próprio da palavra. O sentido próprio da palavra radical é aquele que vai à raiz. Ou seja, Jesus, ele é radical, ele nos leva à raiz da experiência, nos leva à raiz do amor. E aí, Jesus, que tinha aquele grande grupo de discípulos, e dentre os discípulos, os 12, esse grupo começa a diminuir. É o que os especialistas em Sagrada Escritura, eles chamam de a crise da Galileia. A multidão começa a abandonar Jesus e o grupo vai se reduzindo. E Jesus faz essa pergunta: vós também vos quereis ir embora? Ou seja, vocês também não querem ir embora? E Simão Pedro, nesse momento, sendo porta-voz da igreja,
São muito interessantes as frases que estão na boca de São Pedro. Pedro é a fala da igreja, naquilo que erra e naquilo que acerta. Vejam essa belíssima profissão de fé que Pedro faz agora. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. É por isso que nesse final de semana, na primeira leitura, nós ouviremos a passagem de Josué, capítulo 24, chamada a Assembleia de Siquém. Aquele momento que Josué reúne o povo e convida o povo a dizer, afinal de contas, a quem nós estamos servindo? E diz, eu e minha família serviremos ao Senhor. E o povo todo na Assembleia de Siquém também diz, também nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. A mesma pergunta que Jesus faz no Evangelho, Ele faz a cada um de nós. E a mesma profissão de fé que é feita por Pedro, também deve ser feita por nós, como foi feita pelo povo na Assembleia de Siquém. Quem é o nosso Deus? Para que Deus não vire na nossa vida uma teoria. Gosto muito daquela passagem do Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil em 2007 para a Assembleia de Aparecida. E ele disse, Jesus não é uma teoria, não é uma ideia, ele é uma pessoa que a gente se relaciona. O Papa Francisco cita muito isso. Por isso, constantemente a gente precisa ter uma experiência de intimidade com o Senhor. E por isso o Papa Francisco diz que nessa intimidade nós constantemente precisamos discernir o que é que o Senhor está nos dizendo. A gente não pode transformar Jesus num conjunto de doutrina, de fórmulas, de leis, e responder aquilo é responder a Jesus. A doutrina tem sua importância, as leis têm sua importância, se nos levam a ter uma experiência profunda do Senhor, permanecer com o Senhor e ser enviado com o Senhor. Porque também os judeus, eles tinham um conjunto de doutrinas. E era muito bem feito, mas não tinham experiência do Senhor. Deus virou uma teoria, uma ideia na cabeça dele. Também na igreja isso pode acontecer conosco. Também conosco que celebramos a Eucaristia, que recebemos a Eucaristia dominicalmente ou diariamente, nós temos consciência que quando fazemos isso, cada vez que recebemos a Eucaristia, cada vez mais nós nos comprometemos com o Senhor, apesar dos nossos limites, das nossas falhas. Por isso o Papa Francisco fala que a Eucaristia não é prêmio, porque se fosse prêmio, ninguém poderia recebê-la, ninguém é merecedor, mas ela é remédio. Jesus, ele se faz pão para ser alimento em nossa vida, para que a gente vá se configurando a Cristo. Há um ditado popular muito interessante que diz, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós estamos dizendo isso. Com quem eu ando? Eu ando nos caminhos de Jesus? Jesus, ele é o meu caminho? Eu estou tão identificado com Cristo, não de uma forma teórica, mas de uma forma afetiva, ou seja, que me afete, que o jeito de Jesus vai se tornando o meu jeito? Quando o povo diz, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, são as influências que a gente sofre quando a gente está muito próximo de alguém. Se a Eucaristia é comunhão, de certa forma, essa comunhão entra na nossa vida e vai nos transformando, nos configurando a Cristo. Por isso nós temos a ousadia de sermos chamados de cristãos. Cristo quer dizer um ungido. Agora nós somos outros ungidos, ungidos em Cristo, revestidos de Cristo. De fato, é um discurso extremamente comprometedor. O Evangelho não é uma coisa light, não é um spa que a gente vai para se sentir bem, mas é uma identificação com Jesus
que vai nos trazer alegria e sofrimento. Porque se essa foi o caminho do mestre, o discípulo não fará um caminho diferente. Mas fazemos isso porque estamos identificados com Cristo na cruz, com Cristo na ressurreição, identificados com o caminho de Cristo. Por isso essa pergunta de Jesus é uma pergunta fundamental, ela é existencial, marca a existência nossa. Vocês também não querem ir embora? Essa pergunta está no mesmo nível daquela outra que Jesus faz em Marcos 8, Lucas 9 e Mateus 16. Para você, quem eu sou? Por trás dessa pergunta, para você, quem eu sou, ele está dizendo, que lugar eu ocupo na sua vida? Que importância eu tenho na sua vida? Quando ele diz, vocês também não querem ir embora? Eles não querem essa minha proposta e por isso estão saindo. E nós temos que dizer porque nós permanecemos. É a nossa identidade, a identidade cristã, a identidade católica. Não basta eu dizer, eu nasci católico. Primeiro porque isso é uma falácia. Ninguém nasce católico. A gente se torna católico pelo batismo. E ninguém foi batizado dentro da barriga da mãe. Então ninguém nasceu católico, a gente se torna católico. Mas mesmo que a gente admita que nasceu católico, e se ser católico é ruim? Se você nasceu doente e você quer morrer doente? Se você nasceu na miséria e quer morrer na miséria? Não. Então, muitas vezes por trás de uma resposta dessa, eu nasci católico, quero morrer católico, há uma dificuldade em dizer a razão por que eu sou. E essa é a pergunta de Jesus. Por que vocês permanecem aqui? E só tem uma resposta. A resposta do povo lá na Assembleia de Siquém. Também nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Que é a mesma resposta de Pedro. A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Por isso peçamos ao Senhor, no encerramento desse mês vocacional, nesse dia do leigo e do catequista, que de fato, como cristãos batizados, possamos amadurecer na nossa fé e possamos dar essa resposta não a partir da cabeça, mas a partir do coração. Que de fato nós permanecemos aqui porque só Ele pode nos dar a vida eterna. Em outras palavras, só Ele dá sentido à nossa existência. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos estudando esse documento bonito do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. Alegrai-vos e exultai, sob a chamado à santidade no mundo atual. Estamos no capítulo 3. No capítulo 3, o Papa Francisco nos apresenta as bem-aventuranças, chamado Sermão da Montanha, como um caminho de santidade. Vejamos mais uma bem-aventurança. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança faz-nos pensar nas numerosas situações de guerra que perduram. Da nossa parte, é muito comum sermos causas de conflito ou mesmo de incompreensões. Por exemplo, quando ouço qualquer coisa sobre alguém, eu vou ter um outro e lhe digo, e até faço uma segunda versão um pouco mais ampla e espalhando-a. E se o dano que consigo fazer é maior, até parece que me causa maior satisfação. O mundo das murmurações, feito por pessoas que se dedicam a criticar e destruir, não constrói a paz. Pelo contrário, tais pessoas são inimigas da paz e de modo nenhum bem-aventuradas. Muito interessante, porque o Papa está falando da difamação e a calúnia, que são comparáveis a atos terroristas. Atira-se a bomba, destrói, e o terrorista segue o seu caminho feliz e tranquilo. Isso é muito diferente da nobreza de quem se aproxima para falar face a face, com sinceridade serena, pensando no bem do outro. E aí vale toda essa onda de fake news
sobretudo nas redes sociais. Falsas notícias. Continua o Papa no número 88. Os pacíficos são fonte de paz, constroem paz e amizade social. Aqueles que cuidam de semear a paz por todo lado, Jesus faz-lhes uma promessa maravilhosa. Serão chamados filhos de Deus. Aos discípulos pedia-lhes que ao chegar a uma casa dissessem: a paz esteja nessa casa. A palavra de Deus exorta cada fiel a procurar juntamente com todos a paz, pois o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. E na nossa comunidade, se alguma vez tivermos dúvidas acerca do que se deve fazer, busquemos tenazmente tudo que contribui para a paz, porque a unidade é superior ao conflito. Então, é uma responsabilidade nossa construir a paz. Claro que a paz é fruto da justiça. A paz não se constrói escondendo erros, mas a paz não se constrói usando os erros como armas para agredir o outro. A verdade, ela deve estar a serviço da caridade e da paz. Não é fácil construir esta paz evangélica, que não exclui ninguém. Antes, integra, mesmo aqueles que são um pouco estranhos, as pessoas difíceis e complicadas, os que reclamam atenção. Aqueles que são diferentes, aqueles que são muito fustigados pela vida, aqueles que cultivam outros interesses. É difícil, requerendo uma grande abertura da mente e do coração, uma vez que não se trata de um consenso de escritório ou uma paz efêmera para uma minoria feliz. Lembra o Papa Francisco isso em Evangelho Gáudio, número 218. Nem de um projeto de poucos para poucos. Evangelho Gáudio 239. Também não pretende ignorar ou dissimular os conflitos, mas aceitar suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de ligação de um novo processo. Evangelho Gáudio 227. Trata-se de ser artesãos da paz, porque construir a paz é uma arte que requer serenidade, criatividade, sensibilidade e destreza. Semear a paz ao nosso redor, isto é santidade. Então, em momento de tanto conflito, de tanta violência, a pergunta é: se as medidas que nós estamos tomando geram paz ou estão acelerando, colocando lenha na fogueira, acelerando a espiral da violência? Por isso, é uma tarefa árdua a de ser construtor da paz. A última bem-aventurança: felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O próprio Jesus sublinha que este caminho vai contra a corrente, a ponto de nos transformar em pessoas que questionam a sociedade com a sua vida, pessoas que incomodam. Jesus lembra as inúmeras pessoas que foram e são perseguidas simplesmente por terem lutado pela justiça, terem vivido os seus compromissos com Deus e com os outros. Se não queremos afundar em uma obscura mediocridade, não pretendamos uma vida cômoda, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mateus 16, 25. Para viver o Evangelho, não podemos esperar que tudo à nossa volta seja favorável, porque muitas vezes as ambições de poder e os interesses mundanos jogam contra nós. São João Paulo II declarava: alienada a sociedade que nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realidade do dom de si mesmo e a constituição da solidariedade
interhumana. Em tal sociedade alienada, enredada em uma trama política, midiática, econômica, cultural e mesmo religiosa, que estorva o autêntico desenvolvimento humano e social, torna-se difícil viver as bem-aventuranças, podendo até a sua vivência ser mal vista, suspeita e ridicularizada. Por isso que muitas vezes nós vamos contra a corrente. Porque diante de tantos irmãos que, por exemplo, diante da violência, querem respostas imediatistas, que geram mais violência, combatendo violência com violência, e o Evangelho nos propõe um outro caminho, nós vamos ter choque, porque vamos na contracorrente. A cruz, especialmente as fadigas e os sofrimentos que suportamos para viver o mandamento do amor e o caminho da justiça, é fonte de amadurecimento e santificação. A cruz por causa do Evangelho, os sofrimentos por causa do Evangelho. Lembremos-nos disso quando o Novo Testamento fala dos sofrimentos que é preciso suportar pelo Evangelho. Ele refere-se, sobretudo, precisamente às perseguições. Atos 5:41, Filipenses 1:29, Colossenses 1:24, 2 Timóteo 1:18, 1 Pedro 2:20 e 4:14-16 e Apocalipse 2:10. Fala-se, porém, das perseguições inevitáveis, não daquelas que os próprios podemos provocar com o modo errado de tratar os outros. Um santo não é uma pessoa excêntrica, distante, que se torna insuportável pela sua vaidade, negativismo e ressentimento. Não era assim os apóstolos de Cristo. O livro dos Atos dos Apóstolos refere com insistência que eles gozavam da simpatia de todo o povo, enquanto algumas autoridades os assediavam e perseguiam. Então, há uma diferença daquele conflito que nós estamos vivendo porque tomamos o caminho errado e o conflito porque justamente estamos no caminho do Evangelho e estamos na contracorrente. As perseguições não são uma realidade do passado, porque hoje também as sofremos, quer de forma cruenta, como tantos mártires contemporâneos, quer de uma forma mais sutil, através de calúnias e falsidades. Jesus diz que haverá felicidade quando, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Outras vezes, trata-se de zombarias que tentam desfigurar a nossa fé e fazer-nos passar por pessoas ridículas. Abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, isto é santidade. Alegrai-vos e exultai. Uma proposta bonita de santidade, uma santidade autêntica, porque nos identifica com o Evangelho, uma santidade ao nosso alcance, porque ela é pé no chão. Que assim seja. Quero partilhar com vocês a minha programação nesse final de semana. Então, nesse sábado, dia 25, às 7 horas da noite, presidirei a Eucaristia na Matriz de São José, celebrando a festa do nosso seminário, Santo Cura d'Ars, que nós vamos encerrar o mês vocacional, celebrando com os nossos seminaristas. Santo Cura d'Ars é o padroeiro dos 3 seminários nossos, então nós vamos fazer um momento de gratidão a Deus por todas essas vocações. Nós temos 18 seminaristas. Nesse final de semana teremos também encontro vocacional. E após a missa na Matriz de São José, nós teremos um jantar. No domingo, dia 26, dia dos catequistas, às 9 horas da manhã, presidirei a Eucaristia da Romaria dos Catequistas a Florânia. Romaria Diocesana dos nossos catequistas. A missa em Florânia será às 9 horas da manhã. E às 11 horas presidirei a missa no EJC em São Vicente. À tarde, às 4h30, estarei aqui na Comunidade Nacional da Glória, no bairro Soledade, aqui em Caicó, onde participarei da procissão e da missa. Na próxima semana, na segunda-feira, viajarei para Belo Horizonte,
e retornarei somente na quinta. Irei a Belo Horizonte visitar o nosso seminário de teologia. Lá nós temos 5 seminaristas estudando teologia, Padre Jerônimo, que é o formador nosso, e Padre Rodrigo, que responde pela paróquia. Então ficarei até quinta-feira, voltarei na quinta-feira à noite, estarei de volta. Então em Belo Horizonte visitando o nosso seminário. Na sexta-feira, dia 31, às 7 horas da manhã, presidirei a Eucaristia no mosteiro. Às 5 horas da tarde, a Eucaristia na Fazenda da Esperança. E às 8h30 da noite, no Dom Wagner, estarei dando uma palestra sobre a missão de Jesus Cristo no ECC, segunda etapa. Então essa é a minha programação até o dia 31 de agosto, a próxima sexta-feira. Vamos encerrar esse mês vocacional rezando pelos aniversariantes do nosso clero. Dia 28, aniversário natalício do diácono Manuel Cassiano da Rocha, que exerce seu ministério aqui na paróquia de Fátima e na paróquia de São José, também aqui em Caicó. Vamos encerrar rezando a oração pelas vocações, pedindo ao Senhor da Messe que possa enviar operários para a sua messe. Senhor da Messe, pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da Messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santana, padroeira de nossa diocese, abençoe-vos o Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Evangelho seja a nossa força.